Olá pessoal, eu sou seu professor do coração, Luiz Antônio de Carvalho. Vamos continuar esse super curso de Direito Tributário. Esta aula é uma aula complementar à aula de limitações do poder de tributar. Ou seja, então essa aqui será a aula número 2, parte 2. Não é isso? Limitações ao poder de tributar. Professor, essas limitações estão aonde? Já expliquei na parte 1. Olha aí, Paulix, a cor da tinta que você passou para mim, ó. Aí. Essas limitações estão aonde? Essas limitações estão na Constituição Federal. Poxa vida. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Pronto, agora sim. As limitações do poder de tributar estão aonde, gente? Estão na Constituição Federal. Por quê? Porque é a Constituição Federal que delega o poder de tributar para as pessoas políticas, não é isso? E na Constituição, cara, vai ter que saber. Você não tem condições de passar em nenhum concurso de nível se não souber que as principais limitações do poder de tributar estão guardadas, hospedadas aonde? No artiguinho 150. E esses artiguinhos e essa limitação é traduzida através de princípios. Através de quê? Através de princípios, não é isso? E esses princípios, na primeira aula, nós estudamos 5 princípios. Nesta aula, eu tinha cantado na aula anterior que nós estudaríamos mais 5 hoje, não é isso? Só que o professor acrescentou mais um. Muito importante, porque eu fui preparar uma prova, eu fui preparar a aula ontem e eu vi uma questão, salvo engano, da FCC que cobrou esse assunto. Falei, opa, se cobrou esse assunto, pode cair para os nossos alunos. E a nossa intenção aqui é sempre o quê? Deixar vocês altamente competitivos, cara. Legal? Então, nós vamos estudar aqui mais 6 princípios. Mais 6 princípios. Todos eles, na onde? Na Constituição Federal. No artiguinho 150 e 151 da Constituição Federal. Ok? Professor, eu quero tarefa, eu quero dever de casa, eu gosto de estudar como primário, ótimo. Rapaz, olha, hábito de estudo. Quando você estudava lá na primeira série, segunda série, todo dia a professora não dava uma tarefinha para você fazer em casa, sim. Qual que era o objetivo da tarefinha? Era criar em você um hábito de estudo. Então eu quero tarefa, professor, que eu criei esse hábito de estudo, cara. Então é o seguinte, papo reto. Artiguinho 150 a 152 da Constituição. É pequenininho, não é pequeno. Leiam 10 vezes. Terminou a aula, a parte 1 e a parte 2, obrigação para vocês. Estudem, leiam 10 vezes o artiguinho 150 a 152. Papo reto, vai ficar altamente competitivo, cara. Altamente competitivo. Artiguinho 150. Vamos ler esse cara umas 5 vezes. Sem prejuízo a outras garantias asseguradas ao contribuinte. Professor, você já explicou esse cara aí. Vou explicar de novo. Com um elemento novo. Sem prejuízo a outras garantias. Estamos nos referindo a 2 tipos de garantias. Primeiro tipo de garantia que eu estou me referindo aqui, que o texto constitucional se refere. Outras garantias constantes na própria Constituição. Professor, então, essas limitações que estão impondo ao poder público, não são somente essas do artigo 150 a 152? Não. Nós vamos ver hoje aqui várias outras limitações que o poder público sofre no seu poder de limitar, que não estão nos artiguinhos 150 a 152. Esse é o primeiro significado. E outras garantias asseguradas ao contribuinte. E a segundo, outro significado, professor, significa dizer garantias em outras leis, fora da Constituição. Está aí. Bingo. É vedado, é proibido. Esse vedado que fala das proibições. É vedado, é proibido. É a limitação do poder de tributar. Vedado quem? Proibido a quem? As pessoas políticas. Quais são as pessoas políticas? União, os estados, DF e aos municípios. Pronto.
Não é isso? E essas redações estão o quê? Estão retratadas através de princípios. É isso? Primeira aula nós estudamos 5 princípios. Então, na verdade, foram 7 princípios na primeira aula. Porque tem um princípio que nós dividimos em 3. É isso? Que é o do não surpresa. Da não surpresa, nós estudamos o princípio da irretroatividade, anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Professor, papo reto, professor. Quais desses é o mais importante? Aqueles que mais caem em concurso, professor. Papo reto, professor. Papo reto eu mando para vocês, cara. Tá? Olha só, papo reto. O mais importante, vamos lá. Os mais importantes. Legalidade, isonomia, irretroatividade, anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Esses 5, cara, tem que saber? Tem que saber. Se vocês não souberem a fundo esses 5 princípios, você não tem condições de passar em concurso de alto nível. Papo reto, professor, papo reto. Então, gente, não tenha aquela falha pedagógica na hora da prova. Aprendam esses assuntos de forma definitiva. Eu estou bastante confortável, sabe por quê? Porque a aula de limitações do poder tributar não foi uma aula superficial, gente. Foi uma aula super detalhada, que eu tenho certeza que deixa você altamente competitivo. Quais são esses limites? Então, olha só, esses 5 sujeitos aqui nós estudamos na parte 1. Quais foram? Princípio da legalidade. Onde que está hospedado o cara? No artigo 150, inciso 1. Segundo princípio da isonomia, está hospedado onde? Inciso 2 do 150. Terceiro princípio da não surpresa, a linha 3, ó. 3, 2, 1, 4, 5. Todo ele vai tratar de quê? De limitações. O não surpresa tem subprincípios da irretroatividade, vai ser a linha A do inciso 3. Anterioridade anual ou normal, ou somente anterioridade, vai ser 150, inciso 3, a linha B. E a noventena, ou anterioridade nonagesimal, assim, linha C. Quarto, princípio do não confisco, inciso 4. Princípio da liberdade de tráfego, inciso 5. E agora, professor, está aqui. Agora, nós vamos estudar as imunidades a impostos. Imunidades a impostos. 6. Cara, papo reto, parou. Sem dúvida, da aula de hoje, o assunto mais longo e o assunto mais importante chama esse, imunidade de impostos. Se você fixar nessa aula somente esse assunto, eu me dou por super satisfeito. Eu cumpri o meu papel pedagógico perante vocês. Imunidades cai. Sabe por quê? Porque no 150, inciso 6, tem a linha A, que é a imunidade recíproca. Tem a linha B, que é a imunidade, o B é religiosa, tá certo? O C é a social e o D é a intelectual de livros, tá certo? Cai, despenca. Então a aula de hoje, a sua prioridade, cara, se você for definir, a aula é toda importante, mas esse assunto aqui é muito mais importante, que cai, que é a imunidade a impostos. Professor, e aí, fala para mim a sua opinião. Cara, isso aqui é um pedacinho da legislação, do nosso estudo, cheio de pegadinhas, cheio de posições do Supremo Tribunal Federal. Cai. Papo reto, vamos lá. Quem que gosta de cobrar posições do Supremo Tribunal Federal? 2 bancas. A ESAF e o CESP. Essas 2 bancas em matéria de direito tributário que eu tenho um conhecimento razoável, são as bancas que adoram cobrar imposição do Supremo Tribunal Federal. Tem que saber? Tem que saber. Professor, o senhor fez as principais posições do Supremo? Trouxe para vocês. Trabalhamos, mas está aí, trouxe. Vai deixar você competitivo, o professor vai receber e-mail
depois que o aluno for aprovado, né? Isso me deixa muito feliz, cara. Nosso exercício da nossa profissão, né? Sétimo, princípio da transparência tributária. Limitação do poder dos estados para conceder isenções e demais benefícios fiscais. 9. Princípio da uniformidade geográfica. Já está no onde? No 151.1. Aí tem o 151.2 e tem o 151.3. Então o artiguinho 151.1 hospeda quem? O princípio da uniformidade geográfica. O 2, a uniformidade da tributação da renda. E o 3, o 11, a vedação à instituição de isenções heterônimas. O artigo 151, inciso 3. Esse sujeito aqui que eu incluí na aula de hoje. Por que caiu? Por quê? Porque o examinador pode mandar na sua prova o tal de isenção heterônomas. E aí? Você tem que saber esse sujeito. Então, primeiro aprendizado, você ouviu o tal de isenções heterônimas. Você vai ter que lembrar da aula, limitações do poder de tributar, você já faz o link. Você tem que saber aonde que está hospedado esse cara na Constituição. Aonde está hospedado esse cara na Constituição? No artiguinho 151, inciso 3º. Pode cair? Claro que pode. Então vamos estudar. Estamos estudando o 150, não é isso? Vamos lá. Então o primeiro inciso que vamos estudar do 150 hoje é o inciso 6º. O inciso 6º traz a imunidade de impostos. Antes de a gente tratar sobre os detalhes do 156, a linha A, B, C e a D, você tem que continuar os estudos com uma coisa muito clara na sua cabeça. Clara. Papo reto, cara. Ó, aqui é para aprender. Você não pode ter medo de errar. É? Aí, ó. Você não pode ter medo de errar, cara. Aqui é papo reto, não é isso? Você sabe. Vamos lá. Imunidade, isenção e não incidência são todas as mesmas coisas? E aí? Sim ou não? Não. Tem significados diferentes. Por exemplo, imunidade. Está lá. A lei complementar número tal concedeu imunidade ao imposto de renda. O que eu falei? A lei complementar tal concedeu imunidade ao imposto tal. Certo ou errado? Errado. Porque imunidade é uma proteção constitucional. A imunidade é o quê? É uma proteção que a Constituição concede às pessoas ou às coisas, uma proteção objetiva ou subjetiva. A gente vai tratar desses assuntos nessa aula. Papo reto, imunidade. Então, uma proteção que quem concede é a Constituição. Isenção. Isenção vai ser uma proteção que a lei vai conferir. Mas, professor, eu estou conseguindo ficar competitivo? Cara, ó, vou falar um negócio para vocês, cara. Eu recebo centenas de e-mails por dia, cara. Eu tô muito feliz, cara, com o nosso trabalho aqui, porque os alunos estão aderindo ao nosso modelo mental de estudar para concursos. Eles já falam em fixar conteúdo, eles falam em mapa mental, modelo mental. Professor, eu não entendi, o senhor falou que eu não posso ir para frente porque eu não entendi, tá certo. Estudo de qualidade, ele fala de planejamento, ele fala de organização. Cara, eu estou muito feliz, é verdade, cara. Não isenção, então é o que? Lei. E o seu examinador? O examinador pensa que você não sabe. Então ele vai trocar as palavrinhas. Ele vai falar que foi a Constituição que concedeu a isenção. Você vai marcar falsa. Ele vai falar que foi a lei que concedeu a imunidade. Você vai marcar falsa. Por que vai falar falsa? Porque a imunidade é uma proteção que a Constituição concede. E a isenção é uma proteção que a lei concede. E a não incidência é somente para questão de números. De números.
Pronto. Professor, continua, só isso, só isso. Vamos lá, olha aí. Então, imunidade, agora a gente vai falar alguma coisa mais sobre eles. Cada assunto desse cara aqui. Imunidade. Imunidade, a Constituição impõe a não incidência. Fato não se enquadra em hipótese prevista em lei. Professor, então tem a lei vai criar o tributo e vai criar a hipótese de incidência, não é isso? Então, a lei vai criar o tributo e a hipótese de incidência. Essa hipótese de incidência concretizou, gera o quê? Gera o quê, cara? Gera o quê? Gera o fato gerador. Do fato gerador vai produzir o quê? Vai produzir obrigação tributária, vai ter o lançamento, vai constituir o crédito tributário. Bingo, acabou. A imunidade diz o seguinte, que a lei, nenhuma lei poderá enquadrar uma hipótese de incidência que a Constituição diz. Isso que está aqui. Pronto. Isenção. É dispensada por lei a hipótese de incidência. E a não incidência, tributo não vai ser pago porque é uma questão de cálculo. Não há incidência do tributo. Pronto. Então você já sabe a diferença de imunidade, de isenção e não incidência. Papo reto, professor. O que pega o aluno? Cara, o aluno pega coisas boçais. Imunidade versus isenção. Mas também, por quê? Porque tem... A nossa Constituição não foi tão bacana com o candidato concurseiro. Opa, top? O que é esse top? Vamos lá. Olha só. Vou tampar aqui vocês aqui. Pronto, tampei aqui. Vamos lá. Mapa mental. Estudo de qualidade. Imunidade está escrito aonde? Na Constituição. Isenção na lei. Não é isso? Eu não falei que aqui você vai ficar competitivo, cara? Questões de alto nível. No artigo 184, parágrafo 5º da Constituição Federal. A Constituição faz isenção ou faz imunidade? A Constituição é o quê? É imunidade. Tá lá. São isentas. Professor, o isento é de lei. É. Mas está na Constituição o quê? Não isentas. E aí, professor? Calma, vamos ler a pergunta aqui. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Aí eu pergunto, trata-se de um caso, trata-se de uma isenção? Né? Trata-se de uma isenção? Aí. E aí? Trata-se de uma isenção? Professor, isenção aqui são isentas. Sim, não, está errada. Errada. Essa questão já chegou até o Supremo. E o Supremo fez uma interpretação desse assunto, gente. O Supremo fez uma interpretação desse assunto. O que interpretou? Aonde se lê são isentas, o Supremo falou assim, troca-se por são imunes. Então é um caso de imunidade, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Papo reto, cara. Quem não conhece esse julgado marcava verdadeira, não é isso? Ó, isenção, pô, isso aqui é por quê? Isso aqui é interpretação de textos, professor. Não, isso aqui é conteúdo. Já caiu em concurso várias vezes. Várias vezes. E vamos torcer para cair, cara, porque isso aqui é um tipo de questão que seleciona candidato. Poucos têm condições de acertar isso aqui. Então a questão está errada. Por decisão do STF é considerado uma imunidade. Imunidade. Bacana? Então, ok? Na Constituição não concede isenção. Na Constituição vai conceder imunidade, mesmo que lá no texto esteja são isentas, julgado do Supremo Tribunal Federal. Federal. Existem outros pontos do texto constitucional imunes para outras espécies tributárias? E aí? Sim.
Existem outros dispositivos na Constituição que definem imunidade tributária. Por exemplo, olha só. Cara, você tem que fazer o estudo, ó. Você trouxe aqui para vocês, ó. Um estudo que eu fiz na época, em 2009, preparar a aula, né? Faço um caderninho. O que eu fiz aqui? Eu li toda a Constituição, ó. E aí eu coloquei uma folhinha aqui, ó. Dispositivos constitucionais de imunidade. Eu vou escrever aqui para vocês. E vocês vão ter uma obrigação de ir lá fazer a leitura. Olha só. O artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º, traz o quê? Contribuições sociais e CID para receitas decorrentes de exportação são imunes. O artigo 155, olha aqui, exemplos. Parágrafo 3º da Constituição, imunidade relativa à energia elétrica, telecomunicações, combustíveis derivados, só incide o quê? ICMS, imposto de importação e exportação. O artigo 156